Olá! Você já pensou em seus pecados e como eles desagradam a Deus? Todos nós temos pecado. Ou desobedecemos a Deus, ou deixamos de fazer alguma coisa que é correta. Ninguém escapa de pecado. Mas o mais surpreendente é que Deus está sempre pronto a perdoar nossos pecados. Você já pensou nisso? Numa tarde chuvosa, um pai estava levando seu filho de volta para casa. As ruas estavam molhadas e escorregadias, e ele estava prestando muita atenção enquanto dirigia. De repente, o filho pequeno falou com o seu pai do banco de trás do carro. Pai, eu estou pensando em algo. Este começo de conversa normalmente significava que o menino já estava pensando nesse assunto há algum tempo e agora estava pronto para colocar para fora tudo o que a sua mente, de 6 anos de idade, havia descoberto. O pai estava curioso para saber o que era. O que é que você está pensando? Perguntou o pai. Na chuva, respondeu o filho. É como o pecado. E o limpador do para-brisa é como Deus limpando os nossos pecados e jogando eles para longe. O pai ficou um tempo sem conseguir falar, emocionado com o que o filho havia dito. E depois ele disse simplesmente: Uau, filho, isto é muito interessante. Alguns minutos mais tarde, ainda muito curioso para saber o que mais o filho iria dizer, o pai perguntou: Filho, você está vendo como a chuva continua caindo no para-brisa? O que isto significa para você? O menino não hesitou um segundo com sua resposta. Nós continuamos pecando, disse o menino, e Deus continua trabalhando, nos perdoando sem parar. O nosso texto hoje se encontra na primeira carta de João. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 8 até o capítulo 2, versículo 2. O texto diz o seguinte: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nesse texto que acabamos de ler, aprendemos que Deus está sempre pronto para perdoar nossos pecados. Que grande conforto isso deve nos dar. Quando fazemos alguma coisa contra a vontade de Deus, ou deixamos de fazer alguma coisa correta,
nós pecamos. E quando nos mostramos arrependidos, confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus, Ele está sempre nos perdoando. Que maravilha de Deus que servimos! Graças a Deus pelo perdão dos pecados. Todas as vezes que você entrar em um carro ou em um ônibus e estiver chovendo, olhe para o limpador do para-brisa e se lembre que Deus está trabalhando sem cansar e limpando os seus pecados. Aliás, Ele faz isso, faça chuva ou faça sol. Diariamente, Deus está perdoando os meus e os seus pecados. Obrigado, Deus, pelo perdão dos pecados. Deus abençoe você. Amém.